Aí, já estamos aqui. Sejam todos bem-vindos, irmãos. Estamos aqui para gravar mais um podcast. Estamos Maravilha. aqui agora para tratar do capítulo 20, a segunda parte. É tão importante essa parte, né? Gog e Magog aí, a partir do versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar a batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram Arraial dos Santos e a cidade amada. E de Deus desceu o fogo do céu e o devorou. O diabo que o enganava foi lançado no lago de fogo de enxofre, aonde já estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Vamos tratar desses primeiros 4 versículos, pode ser? Chamar então o irmão Ricardo aí para trazer para nós aí. Amém, amém, glória a Deus. Irmãos, muito importante, sempre quando nós vamos meditar no livro de Apocalipse, nós temos aí a linha do tempo na nossa mente. Nós tratamos no episódio anterior acerca de um tribunal de Cristo que acontece depois do Armagedon, e isso é antes do milênio. Então, muito importante ter esse discernimento de que houve um tribunal de Cristo antes de iniciar o milênio. E nesse tribunal de Cristo, houve a sentença contra a besta e o falso profeta. Tanto que eles que inauguram o lago de fogo. Eles são os primeiros a ser lançados ali no lago de fogo. Outro detalhe importante é que durante esses 1000 anos, Satanás estará preso. Ele será lançado no abismo e ele estará aprisionado. Ou seja, Satanás e os demônios não vão tentar as nações que estarão no milênio. Por isso que será um reino milenar de paz e segurança, o reino milenar, né, regido pelo Senhor e pela igreja. Importante ter esse entendimento da linha do tempo. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui algo muito interessante que eu meditei no Cântico de Moisés, que se encontra lá no livro de Êxodo, no capítulo 15. Então, Moisés e os filhos de Israel entoaram um cântico ao Senhor e disseram: cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, aqui no verso 1. E isso faz alusão à besta, o falso profeta, ou seja, o anticristo e todo o seu exército sendo lançados no lago de fogo. Todavia, quando nós começamos a ler aqui o Cântico de Moisés, e fala de que o Senhor estendeu a sua destra e a terra os tragou, o Senhor realizou grandes maravilhas envolvendo todas as nações da terra. E aí, no verso 17, ele diz assim: tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre. Interessante que após lançar o cavalo e o cavaleiro, ou seja, a besta e todo o seu exército no lago de fogo, vai ter um reinado, o reinado de Cristo, que a gente consegue discernir aqui com os versos 17 e 18 que eu acabei de ler. Todavia, quando nós avançamos nas passagens aqui, nós percebemos que Miriam, ela vai corresponder. Olha só que interessante. No verso 20 diz assim: então, Miriam, a profetisa, ou seja, antes foi Moisés e todo o povo, e agora Miriam, a irmã de Arão, tomou o tamboril na mão, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. E aí ela respondeu com a seguinte canção: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, ou seja, triunfou novamente. E aí ela
escreve, e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. O que eu consigo enxergar aqui profeticamente? Que assim como aconteceu no Armagedon, e o anticristo com seu exército, ele foi lançado no lago de fogo, depois dos 1000 anos, ou seja, depois desta terra gloriosa, de habitação, de santuário, na presença do Senhor, como está em Êxodo 15, profeticamente, novamente vai acontecer do inimigo alçar contra o povo de Deus. E novamente vai acontecer um Gog e Magog. Por isso que Ezequiel 38 e 39 fala de profecias contra Gog e Magog. 2 capítulos tratando de Gog e Magog, como se fosse algo para meditar, de que vai existir um Armagedon, vai existir o rei do norte com todo o seu exército contra o povo de Deus. Todavia, depois dos 1000 anos, vai haver um Gog e Magog, onde Satanás ele será solto e ele vai percorrer a terra para enganar todas as nações, e ele vai enganar muitas nações, miríades e miríades, como está escrito em Apocalipse, numeroso como a areia, incontáveis. Só que o Senhor novamente vai triunfar gloriosamente, como Miriam entoou o seu cântico profético, e vai lançar no mar o cavalo e o cavaleiro. Só que ao invés de ser o anticristo com o seu exército, vai ser o próprio Satanás com o exército que ele vai montar depois dos 1000 anos. Então é algo muito interessante que eu quis trazer aqui para os irmãos. Do que está acontecendo enquanto Satanás está preso. Por quê? Porque a gente tem que olhar para as nações, né? Então, o que eu vejo? Eu pego lá em Isaías 65, a partir do verso 17, que está falando o que acontece, né? Que vai ser reconstruído o templo. Ali não vai ter choro, não vai ter planto, não vai ter dores. Tudo em Isaías 65, né? E também ali fala sobre as crianças, né? Vai ter nascimento de criança, mas não vai ter crianças que vivam com poucos dias, nem idoso que não complete os seus. Isso significa que vai ter uma longevidade, né? Que vai estar sendo posta ali. Também vai haver pecado, porque assim como terá os sacerdotes e os reis, que vai estar regendo essas nações que estarão nos 4 cantos da terra. Não era assim como a gente via antes, né? Num outro estudo que a gente tinha. No outro estudo estava tudo no céu, não tinha ninguém na terra. E agora a gente vê aqui nações, né? Nos 4 cantos da terra. A gente vê pessoas, a gente vê crianças nascendo, a gente vê longevidade, porque são 1000 anos. É um período, né, que o povo vai viver como vivia lá Adão, como vivia, né, Jacó, como viveu Abraão. Então vai ter essa longevidade, né? Vai ter, as pessoas vão plantar, vão colher, vai ter alta produtividade nesse período aí de 1000 anos, né? E vai ser um povo muito abençoado. E esse povo vai estar aprendendo com o próprio Jesus, vai estar aprendendo ali com os reis e sacerdotes que vão estar regendo essas nações, né? Outra coisa interessante que eu achei também, que esse povo vai estar orando. E que diz assim, lá no verso 24, né, de Isaías 65, eles vão estar orando, diz assim, antes de rogarem, eu os atenderei, e ainda estarão falando, e eu os ouvirei. Vai estar os animais ali, né? O leão, o cordeiro pastando junto, e enfim, vai ser 1000 anos de paz. Vai ser 1000 anos onde não teremos a presença de Satanás e também não teremos a presença da besta, do falso profeta, porque já foram lançados lá, né, no Lago do Fogo. Porém, lá em Miqueias, diz assim, ó, vemos o monte do Senhor, onde a casa de Yahvé, o templo do Senhor, será estabelecido sobre as montanhas, e os povos, as nações, irão até lá. A lei
né, será dada por quem? Por Jesus. Virá através de Sião, Tizom, que é Jerusalém. O povo vai estar aprendendo ainda ali sobre a lei do Senhor, né? Até que venha, que seja solto, né? Satanás ali para guerrear, e ele vai tentar dominar. Mas ele vai dominar as nações que estão aqui aprendendo. Aí a gente fica imaginando, né? Esse povo, as nações que tiveram a oportunidade de estar 1000 anos com Cristo aqui nesta terra, eles ainda serão, pela astúcia de Satanás, né? Que é o pai da mentira, que é o enganador, ele ainda vai enganar muita gente, que mesmo estando ali convivendo, né, com sacerdotes, com os reis, com Cristo, ainda pode essas nações se voltar contra o povo de Deus e ali guerrear contra os santos do Altíssimo, né? Trazendo um ponto que os irmãos não trouxeram ainda, mas é interessante de trazer. Por quê? Porque a gente tem uma linha de várias interpretações quando se trata a respeito deste tempo cronológico. Há aqueles que acreditam que não haverá milênio aqui na Terra, que haverá milênio no céu. Há aqueles que são amilenistas, diz que não tem milênio, que já estamos até, inclusive, vivendo o milênio, né? Tem gente que diz isso. Mas o que será que a palavra diz? Muitos ensinamentos dizem que neste tempo de milênio, a igreja estará no céu, foi arrebatada para o céu, estará reinando e julgando com Cristo lá no céu. Mas aí nós temos algumas questões aqui. Quando a gente volta um pouquinho em Apocalipse 20, diz que o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, está preso por 1000 anos. Qual é o motivo pela qual ele está preso? Qual é o motivo? O motivo é o seguinte: ele está preso e lançado no abismo exatamente para não mais enganar as nações. Olha só, vamos tentar fazer um raciocínio lógico. Essa informação aqui não tem cabimento nenhum de estar na Bíblia se nós não tivéssemos um milênio com nações aqui na Terra. Se a gente tivesse uma concepção, um entendimento de que não haveria um milênio, um reino milenar literal na Terra, por que essa informação está aqui? Quem são estas nações? Então, nós precisamos voltar novamente ao texto, que vai dizer, a partir do versículo 7, o que acontece após o milênio. Olha só. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntá-las para a batalha. Então, essa introdução que a mãe fez aqui, ela é muito pertinente. É lógico que para os irmãos que estão chegando agora e têm um entendimento um pouco diferente, é necessário voltar nos profetas. Talvez a gente traga alguma coisinha aqui ainda hoje. Mas existem muitas passagens falando sobre esse reino milenar. E esse reino milenar, ele é um reino de justiça, primeiramente. E este ponto aqui é o ponto crucial. Por que ele é um reino de justiça? Porque Satanás estará preso. A partir do momento que Cristo volta, que ele representa aquela pedra de Daniel 2, que atinge os pés da estátua, ele destrói todos aqueles reinos. E os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Percebe que ele vai exercer um reino de justiça e de paz? Então, o que falta? Qual é realmente a informação que está em jogo aqui? É saber quem são essas nações. Porque existe, sim, muitas profecias apontando para isso, de que a igreja será sacerdote, será um reino de sacerdócio sobre as nações. Essa é uma promessa, inclusive, contida em uma das cartas ao Apocalipse. Vou até abrir aqui para vocês. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai. Essa também é uma informação que não deveria estar na Bíblia se não tivesse nações para serem governadas. Entende? Então Deus está deixando muito claro de que a igreja vai herdar um sacerdócio superior por ser glorificado, por fazer parte do corpo de Cristo, reinando sobre nações. Amém, amém. Importante, irmãos, nós termos em mente a promessa que Deus fez para Abraão.
ali está a chave, porque essa promessa que Deus fez para Abraão, que se encontra em Gênesis capítulo 22, 17, 18, 19, ela é crucial, porque é uma promessa que não se cumpriu. Se você ler ela, eu vou até ler aqui para vocês, uma promessa que não teve o seu cumprimento, não tem como cumprir hoje, ele só vai se cumprir na ocasião da volta do Senhor Jesus. Gênesis 22. Interessante que o contexto de Gênesis 22 trata do sacrifício que Deus pediu para Abraão, dar o seu filho em sacrifício. É uma tipologia acerca do sacrifício que o próprio Pai fez em relação ao seu filho unigênito, Jesus. Então, Isaac, ele tipifica Jesus Cristo aqui, e Abraão vai tipificar o próprio Pai. Então, é uma passagem muito importante, profética, profunda, e a promessa que ele estabelece aqui, com certeza, envolve todo esse propósito do Senhor para a redenção dos filhos de Abraão. Só que esses filhos, o Senhor especifica aqui. 22, verso 16, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Ou seja, Abraão foi justificado por Deus ali. Ele foi aprovado nesta aprovação tão difícil. E aí ele continua: que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. E, olha só, como a areia da praia do mar. Uma descendência como estrelas, condição, natureza glorificada. Tanto é que Daniel, capítulo 12, fala: os sábios resplandecerão como estrelas e brilharão eternamente, apontando para os filhos da fé. Os que são da fé são filhos de Abraão, Gálatas 3:7. Só que ele fala também de uma descendência como areia, ou seja, numa natureza não glorificada. E aí nós precisamos discernir que após o arrebatamento que acontece nos 1260, vão ter eventos ainda acontecendo, o Senhor vai descer com a igreja já glorificada na terra e vai livrar com misericórdia aqueles que estarão em Jerusalém. Vai ter um cerco em Jerusalém e o Senhor vai livrá-los. Esses que vão ser livrados são os israelitas não glorificados, que vão ter oportunidade de entrar no milênio, são os descendentes como areia. E aí ele continua: nessa descendência, verso 18, serão benditas todas as nações da terra. Olha só, nós temos 3 grupos aqui: descendência como estrelas, glorificados, sacerdotes e reis, segundo a ordem de Melquisedeque. Igreja, nós temos uma descendência como areia, que são o israelita não glorificado, que também vão exercer funções sacerdotais terrenas e não superiores, terrenas. E vão existir nações, as nações restantes. Como eu creio que vão ter nações restantes após o Armagedon? No profeta Zacarias, capítulo 14, a partir do verso 16, diz: das nações que restarem, que irão contra Jerusalém naquele cerco, eles que restarem terão que ir de ano em ano celebrar a festa de tabernáculos e adorar o Senhor em Jerusalém. Então, esta promessa de Abraão é a chave para entender o propósito do Senhor para os últimos dias, que aí o Senhor vai detalhar tudo isso, principalmente nos profetas. Então, muito importante termos esse discernimento da promessa de Deus para Abraão. Eu vou entender de uma maneira mais completa acerca das 2 casas de Israel e o plano de redenção sobre a humanidade que o Senhor determinou nesses últimos dias. E a gente vai ver aqui exatamente essa ordem cronológica em 1 Coríntios 15, que diz assim, ó: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um segundo a sua ordem. Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Então aqui é a primeira ressurreição. Depois virá o fim. Quando que virá o fim? Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Olha que interessante. Percebe que é necessário haver um reino,
e que para destruir toda a potestade, todos os impérios e toda a força, é necessário haver exatamente essa batalha da qual nós vamos traçar agora? Exatamente isso. Versículo 25. Porque convém que Cristo reine até que haja postos todos os inimigos por debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo há de ser aniquilado é a morte. Olha que interessante. Você está vendo o contexto perfeito aqui? Então, como que eu vou dizer que não está acontecendo nada na Terra se a morte ainda não foi aniquilada? Quando a gente vai para Apocalipse 22, vai mostrar exatamente que, desculpa, no 20 ainda, né? Vai mostrar que a própria morte, ali no Apocalipse 20, versículo 14, a própria morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E depois que a morte é lançada no lago de fogo, tipo assim, não existe mais morte, então desce a cidade santa. O que nos mostra de que, quando diz que sitiaram aqui a cidade querida, não está se referindo à cidade santa que desce perfeita e límpida do céu. Tá, mas então, Wagner, explica como que vai ser esse momento. A igreja estará na terra, mas a cidade não? Exatamente. Aí é necessário voltar aos profetas para que a gente possa entender. Cristo faz a promessa de que ele vai vir para reinar exatamente de Jerusalém, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, e todas as nações afluirão a ele. E aqueles que não subirem até Jerusalém de ano em ano para adorar ao rei, sobre esses não haverá chuva. Não estamos falando de igreja. É preciso os irmãos meditarem no tempo cronológico. E quando a gente trata de todos esses momentos aqui, isso nos faz entender de que estudar de profecia é muito importante. É muito importante, sabe? Eu tenho visto nos últimos dias as pessoas dizendo, não, é Jesus, e pronto, eu não quero saber de profecia. E aí se leva por qualquer vento de doutrina. Por exemplo, os que dizem que não teremos um milênio literal aqui. A promessa, ela foi deixada a partir exatamente de Abraão, Isaac e Jacó, de que nós herdaríamos a terra, e isto vem para nós como herança, né? Então, aqueles que são descendências contadas junto a estrelas do céu, irão governar sobre muitos que estarão aqui na terra. Quem são esses? Aqueles que não adoraram a marca da besta. Muitos ouvirão a pregação das duas testemunhas. Não haverá mais chance de ser igreja, mas Deus dará uma nova oportunidade deles serem governados ali naquele momento no milênio. Entende? Então, assim, até nisso eu vejo a bondade de Deus sobre a igreja e sobre todas as nações. A gente consegue ver que Deus sempre está com os braços estendidos para ir salvar a humanidade, para dar uma oportunidade. É isso que a gente consegue ver. Foi colocado aqui que o povo vai viver em paz, porque não teremos mais aqui, né? Nem Satanás, nem a besta, nem o falso profeta, né? Não estarão aqui. Então, o povo viverá uma paz, uma harmonia. Os animais terão harmonia. O povo vai plantar, vai colher, né? Vai ter alta produtividade. E outra coisa muito interessante é que esse povo que vai estar aqui não fará mal mais a ninguém. Ninguém, nem as nações. Por quê? Porque eles vão desaprender a guerra. Eles não vão mais aprender sobre guerras. Que estas espadas serão transformadas em arados. Não terá espada. Serão transformadas em arados. E as suas lanças se transformarão em foices para poder fazer colheita, né? Se transformarão em foices, pois eles não conhecerão mais a guerra. Nenhuma nação erguerá sua espada contra a outra, e não mais aprenderão sobre a guerra. Isaías 2, verso 4. As nações terão mudança de mente. A mente não será mais a mente do mal, de maldade, de malignidade, de pecado, não terá mais essa maldade, né? Terão mudança de mente, porque serão ensinadas pelo Senhor. Quem vai ensinar é Jesus, né? Isso eu acho muito importante, né? Então, quando Satanás vem ali para seduzir as nações, claro, né? Elas estarão ali, não estarão fazendo parte dos glorificados. As nações estarão aprendendo com o Senhor,
Mas isso não quer dizer que Satanás, quando for solto, não venha enganar, porque esse é o papel dele. Ele é mentiroso, ele vem para enganar, para destruir, né? Então é o que ele vem fazer. Só que quando ele for guerrear, ele não vai encontrar guerra, porque eles não terão mais em mente, né, aquele espírito de guerra. Então, nosso Deus é maravilhoso. É onde vai cair fogo e enxofre do céu para destruir, né, Satanás e aqueles que ali com o intuito de querer guerrear com o povo santo também serão destruídos. Agora vejam bem, meus irmãos, eles tiveram 1000 anos a oportunidade de aprender a bondade de Deus, a misericórdia, né? De andar ali com Cristo, porque Cristo vai estar ali presente como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu quero compartilhar com os irmãos o profeta Isaías, no capítulo 54. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta com alegre canto, e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda. Olha, interessante, né? Mencionar a tenda aqui, apontando para o cumprimento da 7ª solenidade bíblica, tabernáculos. Por isso que Zacarias 14 menciona tabernáculos, porque é o cumprimento profético. Tabernáculos vai apontar para bodas do Cordeiro, vai apontar para reino milenar. Estende o toldo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as suas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirás as nações. Olha que interessante, né? A promessa para a igreja de reger as nações. Não temas, porque não serás envergonhada. E aí no verso 5, porque o teu Criador é o teu marido. Interessante, reino milenar, bodas do Cordeiro, onde a noiva se encontra com o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel, o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como mulher, a mulher desamparada de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o Senhor. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. E aí ele continua aqui, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. A aliança da minha paz não será removida. Ou seja, existe uma promessa do Senhor de um reino de paz, de segurança, apontando para o reino vindouro, o reino milenar. E aí ele diz assim, ó, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos, de toda a muralha de pedras preciosas. E nós conseguimos conectar a igreja com a Nova Jerusalém que se encontra no mar de vidro, que se encontra no terceiro céu, que se encontra nas regiões celestiais. Nós vamos estudar nos capítulos vindouros, né? Então, muito interessante, está apontando aqui para a igreja que ela vai alcançar, né, essa vitória e toda essa promessa do Senhor aí. E aí, olha que interessante, a partir do verso 15, por isso que eu enfatizei Isaías 54, porque fala de um reino milenar, de uma igreja glorificada, mas aí no verso 15 diz assim, ó, eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim, ou seja, alguém vai se levantar contra você, mesmo depois do reino milenar, que conspira contra ti, cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas do fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criarei o assolador para destruir. Mas toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, ó, tu a condenarás. Olha que interessante. Tu, ou seja, igreja, você vai condenar. Só que tem, olha, uma chave muito importante aqui, que depois do reino milenar, que vai ter o Gog e Magog, a igreja, ela vai se colocar
na condição de condenar, porque no tribunal de Cristo, ela será ali, vai se colocar para ser submetida a um tribunal de Cristo, mas numa condição já glorificada após os 1000 anos, ela vai ter a condição de condenar os seus inimigos. Por isso que eu vejo aqui que esses inimigos que vão suscitar contra ela, depois de todas essas palavras acerca do reino milenar e da glorificação, aponta para Gog e Magog. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Então, é uma palavra que eu posso aplicar para o Apocalipse, capítulo 20, onde tem ali um reino milenar escrito, e depois disso uma batalha de Gog e Magog, e depois nós vamos entrar aí para tratar do grande trono branco, onde, né, a própria igreja ela vai ter condições de também condenar os seus próprios inimigos. Então, muito interessante essa passagem de Isaías 54. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, e a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então serão dois julgamentos, o de Cristo e o tribunal do trono branco, né? Outra coisa importante a gente ressaltar, que terão os glorificados, que serão aqueles que, o momento que passar ali pelo tribunal de Cristo, é a igreja ela vai ser glorificada e ela já vai estar, né, entrando na eternidade aí, que não é o caso da grande multidão, que vai estar ainda passando por um processo ali, né, que é um povo que, de repente, ainda não ouviu falar de Cristo e tal, que pode ainda ter oportunidade ali naquele momento do milênio ali, né? E o que eu vejo aqui também, queridos irmãos, é que tem alguns critérios, alguns requisitos aí, né, para o julgamento do trono branco. Eu quero colocar aqui para os irmãos. Esse critério que vem é um critério comportamental, né? Que tudo que realiza pela sua mente, no seu corpo, está lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala muito, né, a respeito desses critérios. Romanos capítulo 2 diz assim, ó, a partir do verso 6 e 7. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Ele concederá vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, a ira e a indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. É importante ter sempre em mente que Paulo, ele, em nenhum dos seus escritos ali, ele jamais defende a necessidade da perfeição, da ética, da guarda dos mandamentos, porque ninguém consegue. A lei de Moisés, ninguém consegue, né? Da vida modéstia, da obediência absoluta da lei. Então, como um fariseu, né, que faz naquela cobrança toda, Paulo sabia muito bem que é a impossibilidade de um ser humano cumprir toda a lei. Ele coloca ali, é impossível um ser humano cumprir toda a lei. Entretanto, se alguém se julga, né, capaz, que a gente vê muitas crenças aí que se julgam capaz, que falam, né, você tem que se santificar todo dia, procurar, não faz isso, não faz aquilo outro, e a pessoa às vezes fica, né, numa corrente de não posso, de que e acaba até mentalmente se prejudicando, né, porque não consegue obedecer toda a lei. E aí ele fica naquele mas hoje eu pequei, eu não consegui. Amanhã eu pequei de novo, eu não consegui. Então a gente vê lá os gentios que não conhecem lei, né, que são julgados pela essa
código de ética aí, e a gente vê lá em Romanos, capítulo 1, 19 e 20, que diz: pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus manifesta. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente. Quem é que não vê pela natureza, pela criação, por tudo que Deus fez? Quem é que não vê, né? Tem sido ali observados, podendo ser compreendido por intermédio de tudo isso, o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Qual é a diferença, irmão Ricardo, do tribunal de Cristo para o tribunal do grande trono branco? Quais são os aspectos diferentes? A gente já começa a identificar primeiramente as ressurreições, né? A gente já vê essa diferença. Quem está participando de um e quem está participando de outro. Já tem essa diferença. O que mais que o irmão consegue linkar aí para nós? Além das ressurreições, que serão duas ressurreições, né? A primeira ressurreição ali, que antecede o tribunal de Cristo, a segunda ressurreição, ela está inserida ali para o trono branco. O tribunal de Cristo é todo um trabalhar de reorganização para um reino milenar. Por isso que no tribunal de Cristo envolve não somente o galardão para a igreja, mas também envolve toda uma sentença contra a besta, o falso profeta. Existe ali a sentença de prisão de Satanás por 1000 anos, existe ali a triagem dessas nações restantes, onde o Senhor vai separar as ovelhas e o dos bodes. Isso está em Mateus 25. Nós também percebemos uma triagem do Senhor sobre os israelitas não glorificados, onde o Senhor vai separar quem serão levitas, quem serão sacerdócio de Zadok. Vai também haver um crivo aí da separação de todo esse reino, uma preparação de todo esse reino milenar, envolvendo inclusive a separação das terras, das 12 tribos deste Israel não glorificado, conforme nós lemos em Ezequiel 47, Ezequiel 48, e todas estas peculiaridades que envolve o tribunal de Cristo. Por isso que vai levar aí 45 dias, não é à toa, porque existem várias coisas para colocar, né, nos seus devidos lugares. Neste tribunal de Cristo tem a justa medida para os filhos da fé, a justa medida para os descendentes como areia, a justa medida para as nações restantes e toda uma preparação para o reino milenar. Que o trono branco, realmente, a gente percebe que dali começa um novo céu no singular. E novo céu no singular, realmente, é a restauração plena, porque é de glória em glória que a restauração acontece. Inclusive que no reino milenar, nem tudo ainda está restaurado, ainda vai ter pecado, ainda vai ter morte. Tanto que o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Então nós temos essas distinções entre o tribunal de Cristo e o trono branco. Interessante ressaltar, a irmã Vera mencionou sobre a lei da consciência, que isso é muito importante. Inclusive, muitos não conseguem ver que no trono branco tem absolvição. E aí eu quero trazer para vocês aqui uma passagem bem importante acerca dos ninivitas, que está em Lucas, capítulo 11. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é a geração perversa, que pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, sinal de Jonas. Por quê? Assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará. A rainha do sul os condenará, os ninivitas os condenará. Como diz aqui no verso 32, os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Ou seja, quando que vai ressuscitar os ninivitas?
e a Rainha do Sul, já que eles não eram eleitos, não faz parte do corpo de Cristo, eles vão ressuscitar na segunda ressurreição, mas eles vão servir de parâmetro para uma geração perversa, principalmente os judeus, os fariseus, que não aceitaram, não quiseram receber a pregação de Jesus. E ele diz no final, tá? Eis aqui aquele que é maior do que Jonas, ou seja, Jonas, que foi menor do que Jesus, pregou para os ninivitas se arrependeram. E aí também a Rainha do Sul ouviu a pregação de Salomão e também, né, ela se arrependeu. Então, vai servir de parâmetro para condenar essa geração perversa no tempo de Jesus. Então, ali é uma constatação de que este trono branco vai se abrir os livros, que vai envolver aí o livro das obras, e aí cada um vai ser sentenciado de acordo com as suas obras. Então, isso é muito importante, mostrando aí essa questão dos ninivitas servindo de parâmetro para condenar uma geração perversa. Significa que os ninivitas, eles serão absolvidos, bem como a Rainha do Sul também, mais uma geração perversa. E os eleitos, que eram para ter ressuscitados na primeira, e não confirmaram a sua eleição, foram reprovados. Aqueles que não perseveraram até o fim, eles vão ressuscitar na segunda ressurreição e vai ser apresentado ali o livro da vida e vai mostrar para eles, olha, aqui o livro da vida, o seu nome estava aqui, ele foi riscado, era para você ter ressuscitado lá na primeira ressurreição, mas como você não confirmou, você foi reprovado, então você vai ser lançado no lago de fogo. Então é muito importante termos esse discernimento acerca do trono branco. Bom, aqueles que não aceitaram a marca, mas aí morreram antes de chegar ali no tribunal de Cristo, e tudo vai depender das obras dessa pessoa. Se essa pessoa ela não colocou a marca, já é um bom sinal, porque ela foi resiliente diante de um período de grande aflição. E se as obras dela constatarem de que ela se esforçou em praticar o bem, em acolher a igreja durante esse período também, com certeza as obras boas, elas vão pesar mais do que as más. Então, essa balança, ela é muito importante, porque são as obras. As obras é que vão, né, constatar ali a sentença devida e justa para aquela pessoa. E aí, avançando para o reino milenar, onde as nações ali, elas vão ter longevidade, como está em Isaías 65, elas vão ter mais tempo de vida, então elas vão ter ali também as suas obras, elas vão ter ali uma trajetória de vida, um registro histórico de suas vidas, e o parâmetro também é a mesma coisa, é o parâmetro do que ela praticou de bem em relação das más obras. Por quê? Porque a lei da consciência ela vai imperar nesse período também, onde a pessoa ela vai se certificar do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, e com certeza, neste período milenar, ela vai ter o privilégio de receber a lei, de ir até Jerusalém, de ser regida por Cristo, regida pela igreja. Ela vai ter condições privilegiadas dela ter uma vida, né, reta diante do Senhor. E se ela morrer dentro deste período milenar, com tudo de obra que ela tem de benevolência, com certeza isso vai pesar a favor dela diante do trono branco. Então, nós precisamos ter esse discernimento acerca das obras, né? Bom, eu queria colocar aqui a respeito de uma dúvida que muitas pessoas têm a respeito desse tribunal do trono branco, porque sempre foi colocado para nós um juízo de investigação. Um juízo Boa observação. E a questão é a seguinte, ó, no tribunal do trono branco, todos comparecerão. E aí a questão é, como que pode existir um juízo investigativo, uma investigação, um julgamento sem a presença da pessoa? Não existe. Sem o réu. Qualquer julgamento que ocorre, o réu deve estar presente. Verdade. E o tribunal do trono branco, onde Deus estará ali, né,
todos estarão fazendo parte, todos estarão presentes, sabendo por que está sendo acusado, por que está sendo condenado, por que está sendo absolvido, né? Então, não tem como existir um juízo investigativo, né? Então, isso é o que eu quero deixar. Porque o vencedor, ao vencedor, né? Ele já vai estar ali com a vitória. E aquele que precisa desse julgamento, que precisa de uma investigação, vai ser abertos ali no Tribunal do Trono Branco. O livro da vida, o livro das obras. E ali vai estar o nosso advogado, e ali vai estar o nosso juiz. Tudo presencialmente. Não existe tribunal sem o réu presente. Todos comparecerão na presença do Deus Altíssimo no grande dia, que é esse dia do tribunal, aonde muitos serão absolvidos e muitos serão condenados, né? Uns para a vida eterna e outros para o juízo eterno. Só para a gente arrematar esse ponto, porque muito foi batalhado, né? Aqui no canal a gente está trabalhando muito em cima do adventismo, os irmãos sabem, e infelizmente é pregado de que a igreja vai para o céu lá comer uvas gigantes e ficar na sombra e água fresca, mas não é isso. Existe um trabalhar de Deus para a sua igreja, que é sacerdotar as nações. E sempre que você for analisar por conta própria a respeito de profecia, sempre analise o que acontece no final dos tempos, e você vai ver a igreja sempre aqui na terra. Daniel 2, quando você vê a pedra atingindo os pés da estátua, essa pedra enche toda a terra. Não existe informação de que essa pedra volta para o céu. Não existe. Daniel 7, eu vou ler um texto muito importante para você, e você medite nisso, tá? Daniel 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, dirigiu-se ao Senhor de dias e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para quê? Para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quando a gente avança o contexto e vai até o versículo 26, vai dizer: mas depois do tempo determinado para o governo, infelizmente, aí do anticristo, depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Se essas informações não são referentes à igreja reinando sobre nações, essas informações são inúteis para estarem aqui. Porque que domínio vai servir a esse reino se nós seremos unicamente um reino composto de igreja e Cristo? Não teria obviedade para isso. A obviedade é clara. Nós iremos, com cetro de ferro, como já foi protegido, reger as nações. E o convite que Deus está fazendo hoje para cada um de nós é para que a gente se prepare, para que a gente cuide das nossas obras, as nossas mãos, como a gente tem andado perante o Senhor, para que o nosso nome não seja tirado do livro da vida e para que a gente herde essa promessa, que é a promessa de uma coroa, que não é uma coroa de ouro, mas é a coroa da vida, e é a promessa de estar sendo contado aí junto a esses que juntamente com Cristo irão reinar sobre todas as nações. Vai chegar o momento em que tudo isso vai ser destrinchado lá também. Te convidamos aí a se inscrever nos canais e estar acompanhando todos os vídeos que a gente vai trazendo aqui. Agradeço a participação de todos, agradeço a participação da irmã Vera também. Até a próxima e a gente vai se encontrar por aí.